pessoas muito católicas, ainda são muito ligadas aí com o pai, e cumpria todos os requisitos necessários ali para ser uma boa esposa. Segundo comentavam entre os amigos e os familiares, ela era uma moça bonita, com a beleza de uma francesa antiga, é assim que ela é descrita pelo melhor amigo, né, pelo menos entre aspas, afinal de contas. Ele se coloca como o melhor amigo, mas a gente não sabe se de fato é isso que está no coração do Xavier, porque sim, Xavier está vivo, enfim, mesmo que acreditem o contrário, mas aí isso a gente vai vendo ao longo da história. E ela, com toda essa beleza, educação também, ela tinha uma educação aristocrática que era muito importante, uma educação católica muito importante também nos anos 80, resumindo, ela seria a noiva perfeita para ele. Porém, tem aí uma coisa que acaba acontecendo que é o Xavier, naquele momento, com 20 anos de idade, sendo ele um homem muito bonito e que realmente acabava fazendo com que as garotas se apaixonassem muito fácil, ele acaba decidindo que não é o momento de se casar, ele não quer ficar com a Agnes naquele momento, ele quer, por enquanto ainda, isso nos anos 80, continuar nas aventuras que ele tinha iniciado, conhecer de repente novas pessoas, fazer novas amizades, ter relacionamentos aí amorosos antes de se casar. Então ele queria isso para a vida dele e a Agnes, ela fica muito magoada por um tempo e ele de repente começa a viajar aí por vários lugares, ter alguns relacionamentos amorosos, porém ele retorna. Segundo que o amigo deixa ali meio que subentendido, ele gostava da Agnes, ele teria dito para Agnes que poderia voltar, que de repente ela poderia esperar por ele, mas a Agnes ela não espera. Ela engata um relacionamento com um rapaz, só que acontece que esse rapaz ele não vai ser assim tão bacana com ela, ele vai ter um relacionamento com ela e ela vai acabar engravidando desse homem. Engravidando desse homem, a Agnes ela fica totalmente sem rumo, porque esse homem não fica com ela e ela acaba jovem, grávida, no meio de um lugar de pessoas muito preconceituosas que colocaram ela num nível de pessoa onde filho de ninguém iria se casar com ela, porque ela já era uma pessoa que, vamos colocar assim, não valia nada. Ninguém iria se casar com uma mulher que já tinha sido de outro homem. Olha só, né? Quanta modernidade. Por incrível que pareça, vai acontecer então o quê? Um salvamento, vamos chamar dessa forma. Porque Xavier volta no seu cavalo branco e diz o seguinte para Agnes: não, meu bem, não importa que você está grávida de outro homem, eu vou casar com você, vou adotar o seu filho e dar o nome de Dupont de Ligonnès, fazendo do filho que está na sua barriga, meu filho também, com o meu sobrenome, fazendo dele aí o meu filho mais velho. E é justamente isso que ele faz. E ninguém nem tem certeza se de repente o filho mais velho sabia que ele não era filho biológico. Quando você olha os filhos da família, eles eram muito parecidos, todos muito bonitos e todos muito parecidos. Bom, depois disso a família então ela vai se mudar, eles vão acabar tendo outros filhos, a família vai crescendo, nasce então o segundo filho do casal, que é o Thomas, então ele seria o segundo e ao mesmo tempo também o primeiro Dupont de Ligonnès de sangue, porque eles ainda falam, né, dessa forma, que ele seria de fato o herdeiro, né, o herdeiro do sobrenome Dupont de Ligonnès. O Bert, o avô então dos meninos, o pai do Xavier ainda era vivo e ele ainda era o conde. Quando ele não estivesse mais vivo, esse título passaria então para o Xavier e do Xavier passaria para o próximo filho dele, que aí ficaria, né, fica esse incógnita, passaria para o Arthur ou passaria para o Thomas. Depois nasce a única filha do casal, a única menina da família, que era a Anne. Então a Anne nasce e depois da Anne nasce mais um filho, que é o Benoit. Então as idades aí, a época que tudo isso vai acontecer era Benoit, o mais novo, com 13, a Anne com 16, tinha o Thomas, que tinha 18 anos de idade na época, e também tinha o Arthur, que tinha 20 anos de idade e já estava na universidade. Com relação aos demais, eles estudavam em escolas particulares, católicas, escolas de música e assim por diante, mas todos ali muito bem colocados na escola. A Anne, inclusive, era uma das alunas mais aplicadas do colégio, todas, mais uma vez, com uma educação muito rígida na parte do catolicismo. E a Anne, além de ser muito ali aplicada na escola, ela também era modelo de catálogo. Enquanto Xavier era um empresário barra empreendedor. Porque o que acontece? Ele era uma pessoa muito ligada à modernidade, muito ligada aos Estados Unidos, então tinha uma admiração muito grande pela vida americana. E ao mesmo tempo ele tinha toda essa ligação meio que com a história da França, porque ele tinha sempre os olhos voltados para os Estados Unidos, enquanto a Agnes era uma mulher extremamente católica que dava aula numa escola católica e também tinha um grupo
que ela dava aula da Bíblia, tá? Então ela era uma pessoa muito aplicada ali nessa parte religiosa. O trabalho do Xavier, ele pedia que ele viajasse muito. Afinal de contas, segundo os amigos sabiam e todas as pessoas ao redor, ele era uma pessoa que estava sempre procurando novos empreendimentos, fazendo novas empresas, montando novos negócios, e todo mundo imaginava que a vida deles ali era uma vida muito abastada, porque era isso que era demonstrado ali quando você via o histórico da família, a casa que eles moravam, o jeito que a família vivia a vida, e tudo isso tinha um custo muito alto, com 4 filhos, com excelente educação particular e uma casa muito boa. Tudo isso precisa de muito dinheiro, e ele sempre demonstrou que a vida dele era uma vida muito abastada. E também, junto com a mulher dele, ninguém sabia como funcionava muito bem essa relação. Uns diziam que ela era muito feliz, outros diziam que não era tão feliz, porque afinal de contas o Xavier, ele viajava demais, e isso deixava ela um pouco triste às vezes, porque ninguém sabe se de repente ele não tinha os seus casos por aí, não dá pra ter muita certeza, mas afinal de contas era o trabalho dele, ela respeitava muito ele, e nunca teve nenhum divórcio, nenhuma separação. Ele era um excelente pai. Tem diversas fotos que ele tá fazendo as brincadeiras mais bobas possível com os filhos, brincadeiras bem daqueles pais mesmo que só faltam guardar os filhos debaixo da asa. Então uma coisa muito estranha mesmo, de repente ele toma certa atitude, para as coisas elas vão tomar um caminho que chegou até a ser misterioso, que as pessoas não acreditavam no que poderia acontecer. E a coisa toda pode ter sido por dinheiro, mas também pode ter sido por algumas outras coisas, como de repente viver em outra vida, recomeçar do zero e não ter ninguém mais para se preocupar. Quero outra família, ou então quero outro tipo de vida e não quero mais essas pessoas perto de mim. Não se sabe por que essa atitude dele foi tomada, mas parece que sim, tem tudo a ver com o dinheiro. Vamos lá. Essa era uma família exemplar. Quando eles se mudam para Nantes, que é essa cidade na França, uma cidade que fica na costa oeste, então era uma cidade próxima ali ao mar, não era uma cidade ali longe, então era fácil ali para de repente você pegar um navio. Você tinha alguns pontos ali que você conseguiria desaparecer. Guardem bem essa informação, porque isso vai ser importante aí no futuro. Então o Arthur e o Thomas, eles já estavam na faculdade, e algumas pessoas que moravam ali na região vai contando quando eles se mudam dessa cidade, quando eles se mudam para a rua Boulevard Schumann, número 55, que eles acabam ocupando essa linda casa, essa casa super bonita, que ficava num lugar muito bonito, onde as pessoas que moram lá, todo mundo cuidava de suas vidas, fazia suas riquezas, e tinha seus filhos ali super católicos, todo mundo bem católico, que sempre frequentava a igreja, tinham seus valores e aquela coisa toda. No documentário Mistério Sem Solução, algumas das pessoas que participaram dessa investigação próximo chegaram a conhecer o casal e também sabiam aí quase tudo o que foi acontecendo a partir do momento que eles se mudam para a cidade de Nantes. É contado que eles eram pessoas muito queridas ali na região, todo mundo gostava deles, e tem até mesmo uma testemunha, que era vizinha do casal, vizinha da família, e que dizia que, na verdade, a única coisa que tinha de diferente na casa é que os filhos gostavam muito de música, principalmente o mais novo, o Benoit, e ele tocava bateria, então era sempre tudo bem barulhento. E ela vai contando que, ao longo do tempo, a Agnes, inclusive, dava muitas roupas, né, dela e também dos meninos para que ela costurasse, porque ela tinha um ateliê. E depois também ela passava as camisas do Xavier. E todo mundo sempre acreditou que ele era, na verdade, um empresário de grande sucesso que já tinha até trabalhado nos Estados Unidos. Isso era uma coisa que todo mundo sabia. Então, talvez, era uma coisa bem ali, também falada, né? Uma coisa bem comentada. Eles sempre iam à igreja, era a típica família exemplar. Aquela família que todo mundo olha, meu Deus, que exemplo de família. Ok, só que as coisas começam a ficar muito estranhas por volta ali entre os dias 8, 9, 10, 11 de abril de 2011. Então, dia 10, ainda era possível ali você ver o Xavier. O Xavier ainda estava rondando pela casa, mas você já não via os outros membros da família. Só que como nada estava sendo esperado, ninguém percebeu nada de estranho nisso. O que ficou estranho foi que no dia 11, quando eles prestam atenção, tudo ali parecia muito diferente na casa. As persianas estavam abaixadas, o que nunca acontecia com a família nem quando eles viajavam. Também tinha toda uma questão deles não verem os cachorros, eles tinham 2 cachorros na família. Não era possível mais ver os cachorros, também não tinha movimentação de escola, afinal de contas, né? Ainda estavam no ano letivo e nada. Ninguém conseguia ver a Agnes, ninguém via os meninos, ninguém via mais o Xavier no dia 11 e tudo fica muito estranho. Até
que essa estranheza acaba também pegando os amigos e a família, e uma carta surge também para os amigos e para a família. Essa carta tinha 8 páginas, essa carta talvez tivesse vários detalhes aí que eu não vou trazer aqui o básico, o que importa, porque foi o que gerou estranheza em quase todo mundo. Ele dizia o seguinte, ele Xavier, tá? Depois a carta é assinada por Xavier e também pela esposa dele, pela Agnes, mas ali era um recado do próprio Xavier, dizendo o seguinte, que eles passariam aquele ano meio que sem manter contato com ninguém, porque eles tinham sido ali integrados no DEA, uma divisão dos Estados Unidos que cuida de grandes distribuições de substâncias, e que eles trabalhariam como espião para esse grupo, tanto ele como também a Agnes. Então isso faria com que eles não pudessem entrar em contato com as pessoas por um tempo, mesmo sendo família. E aí que as coisas começam a ficar estranhas, porque veja só, a família da Agnes não engole essa história e vai até a polícia. Eles chegam até a polícia e dizem o seguinte, Agnes nunca sairia do país, nunca entraria numa situação dessa sem avisar a família. Por mais que seja um trabalho aí totalmente sigiloso, ninguém pode saber, ela não tomaria essa decisão e levaria os filhos juntos. Isso aí tá muito estranho. Então ela faz o seguinte, a família, né, leva essa carta até o promotor, um promotor na França, e diz, eu quero que cheque isso aqui com os Estados Unidos, eu quero ter certeza que eles estão fazendo parte disso. Bom, então é feita ali toda uma ligação, é feita toda uma comunicação com os Estados Unidos, e eles chegam à conclusão de que não, aquela história não era verdadeira, não tinha nenhuma coisa que envolvesse essa família ou que envolvesse esses dois, e que aquela carta, ela queria dizer tudo menos que o destino dessa família tinha sido os Estados Unidos. E por que os Estados Unidos? A carta, ele também diz o seguinte, vocês sabem como os Estados Unidos, seria basicamente isso. E aí a gente vai saber algumas coisas, como por exemplo, uma época em que eles teriam tentado morar nos Estados Unidos, que foi ali em 2003, que toda a família acabou se mudando pra lá, e ele, a Agnes e os filhos que já tinham nascido aí nessa data, tinham se mudado pra Califórnia, então as coisas não deram certo. Ele achou que tudo seria muito fácil, que eles conseguiriam abrir empresas, que eles conseguiriam ir muito bem. Só que quando chegou lá, ele não era a pessoa com tanta projeção como ele era na França. Só que ele não queria desistir do projeto. Ele fica muito tempo investindo dinheiro, colocando dinheiro em situações furadas, que não fazem nada de bom, nada de lucrativo para ele. E ele acaba comprometendo ali significativamente todas as finanças da família. E também as finanças que deixavam e faziam dele ser uma pessoa tão importante. O que acontece? Eles desistem de isso e voltam para a França. Só que quando eles voltam para a França, as coisas já não eram mais assim tão ricas como eram antes deles. Ricas como eram antes deles.